esse livro, né, que a gente está lançando hoje, ele faz parte de um projeto que é do reflexo das políticas industriais e tecnológicas de saúde brasileira na produção local e no fortalecimento do SUS. Foi um projeto coordenado pela professora Lia Hasenclever, com financiamento do Ministério da Saúde, um projeto de 4 anos que visou estudar as políticas de apoio ao fortalecimento do complexo industrial da saúde, né, e de fornecimento de produtos ao SUS. Nós tivemos uma equipe interinstitucional e interdisciplinar, que está ali, né, os grupos que fizeram parte da pesquisa, o Grupo de Economia da Inovação da UFRJ, o Departamento de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica da ENSP, da Fiocruz, e a área de estudos de saúde coletiva também da UFRJ. Nós, durante os 4 anos, né, como produto do projeto, nós tivemos muitas teses e dissertações e artigos sendo produzidos, mas a gente também publicou 4 livros. O primeiro livro de 2016, que é esse azul, foram 10 capítulos que tratavam do marco institucional e normativo do complexo industrial da saúde. É um livro, né, mais geral da análise, e ele tinha 10 capítulos. Do livro de 2018, que é a versão em português do livro que a gente vai estar lançando hoje, ele tem 8 estudos de caso ilustrativos dos problemas e desafios identificados na primeira etapa da pesquisa. Então, a gente vai, daqui a pouco, falar um pouquinho mais sobre esses estudos de caso. Em 2018, também, a gente lançou um livro sobre a produção pública de medicamentos no Brasil, né, e qual o papel dos laboratórios oficiais no complexo industrial da saúde, no fornecimento de medicamentos ao SUS. Foi uma pesquisa específica, né, com os laboratórios, contou também com pesquisa de campo. E, então, em 2022, agora, nós estamos lançando a versão em inglês do livro sobre as vulnerabilidades do complexo industrial da saúde. Esse livro em inglês, ele tem a apresentação feita pelo professor Ken Shadley, do Departamento de Desenvolvimento Internacional da London School of Economics and Political Sciences, a LSI, que o Ken, ele estuda vários temas relacionados ao Brasil e à América Latina em geral, particularmente em relação ao sistema de propriedade intelectual, regulatório, né, e seus efeitos para acesso a medicamentos e produção de medicamentos também. Então, ele é especialista na área e fez a apresentação do nosso livro. Bom, então aqui está, né, as organizadoras do livro, né, são a professora Lia Hasenclever, que era coordenadora do estudo, eu, a Gabriela Chaves e a Maria Auxiliadora, que são pesquisadoras da ENSP Fiocruz. O livro tem 24 autores, né, desde alunos de graduação, mestrado, doutorado, pesquisadoras, professoras doutoras, uma equipe bastante ampla e interdisciplinar. E a gente contou também com 11 especialistas, vários deles, inclusive, membros da ABIN, né, que foram avaliadores dos capítulos e fizeram considerações e revisões do capítulo antes da sua publicação. Tá? Então, os 2 livros, né, tanto de 16 quanto esse, eles contaram com esses especialistas que fizeram aí um período de, uma etapa, né, de revisão e contribuições. O livro contém 8 estudos de caso sobre o complexo industrial da saúde, como eu estava falando. 5 deles são relacionados à área de indústria, são focados na indústria, né, sobre tanto a área de biotecnologia, quanto de fitoterápicos, equipamentos médicos, e também sobre a questão da relação empresa-universidade. E 3 capítulos focados na parte da assistência farmacêutica, que serão descritos em breve, serão comentados em breve. Então, sobre questões de preço, da distribuição dos equipamentos no Noroeste Fluminense, e também a questão de
do mercado, né, de fornecimento e compras do SUS. E tem um capítulo final, a parte final, que são sobre os projetos de lei, né? Então, uma advogada que trabalhou com a gente, a Marcela Vieira, fez um levantamento dos principais projetos de lei que estavam em tramitação no Congresso, que tinham algum efeito sobre o complexo industrial da saúde. Tá? Então, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o livro, né, eu vou aqui ainda, eu vou até deixar a capa aqui, eu vou falar sobre 2 capítulos e depois eu vou chamar os autores, né, não são todos os autores, são alguns colegas que estão aqui, mas eles vão comentar e falar um pouquinho para a gente aqui dos capítulos e dos principais resultados. Então, os 2 que eu vou apresentar são os capítulos que eu participo, né, mais ativamente, o capítulo da relação empresa-universidade, que a gente tratou, né? Então, sou eu, a Fernanda Steiner Perim, a Bruna Cataldo e o Tiago Moreira. A gente olhou, então, os potenciais, as vulnerabilidades da interação empresa, instituições científicas e tecnológicas no setor farmacêutico a partir da visão dos autores. Então, a gente fez uma pesquisa de campo, atualizando os resultados da minha tese de doutorado, que tinha sido finalizada em 2010, para discutir o que havia mudado na relação empresa-universidade entre 2014 e 2017. Então, a gente entrevistou pesquisadores e pessoas das empresas, e a gente identificou diversas mudanças institucionais, né, buscando viabilizar essa interação, mas ainda alguns obstáculos e problemas permaneciam na viabilidade dessas parcerias, né? Então, são questões que ainda estão em evolução, a própria aproximação, mas também a capacidade tanto das universidades atualizarem as suas regulamentações internas, das instituições de pesquisa, mas também das empresas, né, estarem investindo mais e se interessando nessas parcerias. No capítulo 3, já que é liderado pela Lia Razenclevre, conta também com a Cíntia Reis Costa, comigo, o Gabriel Cunha e o Diego Vieira, a gente tratou da indústria de fitoterápicos, os desafios e as oportunidades do aproveitamento da biodiversidade. Esse capítulo ele também traz uma atualização de um estudo realizado pela Lia em 2019, ampliando, né, a análise com uma pesquisa de campo realizada com pesquisadores, gestores públicos e empresas em 2015, e que tem um resultado bastante difícil, assim, porque ele mostra uma involução no período entre 2009 e 2015 da indústria de fitoterápicos e do aproveitamento, né, do fortalecimento dessa indústria a partir da biodiversidade. E a gente levanta as dificuldades e a preocupação para o atendimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável para 2030, né, a partir, então, desse resultado encontrado no estudo. Esse estudo também foi publicado na revista de Ciência e Saúde Coletiva, tá? Então, também tem outras publicações relacionadas a essa pesquisa. Eu vou chamar, então, agora a Gabriela Chaves para apresentar os capítulos de assistência farmacêutica. Obrigada, Júlia. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria a gente estar se reencontrando aqui depois de tanto tempo e para compartilhar esse momento. Dessa produção, desse período que foi tão rico, né, de trabalho e de parceria entre a Escola de Saúde Pública e a UFRJ. Então, o primeiro capítulo é o de estratégias governamentais para redução de preços de medicamentos em situação de monopólio, produção local e enfrentamento da barreira patentária. Foi um esforço da gente tentar olhar as iniciativas de produção local de medicamentos somada a estratégias de enfrentamento da barreira patentária desses medicamentos adotados pelo SUS, em que medida essas iniciativas contribuem para a regulação do preço de medicamentos sob monopólio, né? A gente usou como estudos de caso 3 antirretrovirais adquiridos no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Então, foi um esforço também de estar dialogando com outras áreas, como a área de compras públicas de medicamentos e de regulação de preços. Então, o capítulo, o resultado, ele traz assim, uma contextualização, uma revisão não exaustiva das abordagens de regulação de preços de medicamentos e os seus limites, principalmente quando a gente considera produtos em situação de monopólio, um panorama de respostas internacionais e regionais para a regulação de preços de medicamentos sob monopólio, né, a partir de 2001, principalmente com a entrada em vigor do Acordo TRIPS na maior parte dos países em desenvolvimento e a necessidade de estar se preocupando e buscando soluções para garantir o acesso a esses medicamentos. E, por fim, a análise de casos propriamente dita, onde a gente considerou um caso onde o medicamento foi objeto de uma licença compulsória e um consórcio para a produção local. O outro caso foi uma licença voluntária para a transferência de tecnologia, seguido de um modelo de parceria de desenvolvimento produtivo. E um terceiro caso, que é subsídio ao exame, contestação do pedido de patente durante o exame, seguido também de uma parceria para desenvolvimento produtivo, né? Os 3 casos, eles ilustram reduções de preços, com uma redução mais significativa no exemplo onde foi a modalidade de enfrentamento da barreira patentária foi a licença compulsória, né? A gente observa um deslocamento, né, desse caso, que o foco era a redução de preço, enquanto que os outros 2 casos já estão num contexto de esforços de desenvolvimento industrial no setor farmacêutico, onde o preço era uma questão importante, mas ela não era a principal. Enfim, isso é uma das principais conclusões que assim, da importância a gente vê no contexto atual, né, de se estar buscando esforços de fortalecimento da produção local de medicamentos, e principalmente num contexto onde né, tem proteção patentária no resto do mundo e maior dificuldade de importação de alternativas, né? Então, mas que, de qualquer maneira, essas estratégias precisam estar acompanhadas de esforços de capacitação tecnológica. O capítulo 7, o título é Fortalezas e Desafios dos Modelos de Provisão e Financiamento de Medicamentos. Ele foi produzido pela equipe, pela professora Vera Luiza, Rondinelli, Elaine, Lígia Bahia e Leonardo. Eles tentam olhar os modelos de provisão de medicamentos, né? E eles tentam organizar essa análise em 3 modelos de provisão identificados no Brasil: a compra pelo consumidor direto das farmácias privadas, a provisão gratuita no contexto do Sistema Único de Saúde e a provisão pelo subsídio e copagamento via o Programa de Farmácia Popular, né? Então, eles tentam analisar esses modelos, o marco normativo, uma ampla revisão da literatura, onde eles tentam adotar categorias analíticas, né, analisando a gestão, a acessibilidade, o financiamento, aspectos comerciais e fragilidades, né. Então, dentro dessa análise, eles tentam identificar convergências e divergências entre esses modelos, né. A gente observa que a provisão do SUS e da farmácia popular, elas são ambas de financiamento público, permeada de muitas diferenças, né, vindas de trajetórias diferentes. Existe uma enorme, uma contribuição enorme da provisão privada, o que é uma contradição, né, de que o gasto vindo do próprio bolso pelas farmácias privadas é o maior, num país cujo modelo que se busca é um modelo de um sistema de saúde que se propõe universal e dever do Estado, né? E, ao mesmo tempo, que 2 modelos de provisão pública, tanto a gratuidade no SUS como a farmácia popular, eles convivem em uma articulação não definida, gerando, né, uma superposição de usuários e uma magnitude inversa na relação financiamento e número de usuários. É claro que eu estou aqui fazendo uma síntese muito grande, não estou, talvez, fazendo justiça à profundidade analítica que é trazida no documento, mas, pelo menos, que possa despertar o interesse dos colegas e colegas de explorarem essa dimensão do trabalho. Eu acho que está aí a beleza também desse projeto, né, da gente ter olhado esses esforços de desenvolvimento industrial num contexto também de fortalecimento do SUS, né. E o último capítulo que me foi solicitado, que foi da Marcela Fogaça Vieira, as principais propostas de alteração legislativa relacionadas ao complexo industrial da saúde.
O objetivo foi mapear os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, à época do período de 2011 a 2014, que propunham alterações no marco legislativo vigente do Complexo Industrial da Saúde. Então, ela usou como eixo 5 elementos que são 5 áreas sensíveis ao funcionamento do Complexo Industrial da Saúde, né? A questão da proteção patentária, pela Lei 9279, a questão da inovação, pela Lei 10.973, a chamada Lei de Inovação, aspectos relacionados aos incentivos fiscais, a Lei 11.196, contratação de encomendas tecnológicas, que tem uma lei específica, e a própria lei que estabelece a dispensa de licitação no contexto das parcerias para desenvolvimento produtivo. Em torno dessas 5 leis, ela buscou identificar, mapear os projetos de leis que tentavam alterar essas normas, né? E aí foram identificados 74 projetos de lei, né, relacionados de uma maneira ou outra à lei de propriedade industrial, à lei de inovação, à lei do bem. E aí, então, ela faz esse panorama, ela traz esse panorama, ela traz uma breve análise de conteúdo, uma síntese, né, do resumo que esses PLs, o que eles estão propondo de alteração, e uma das lições, assim, além do conteúdo que ela traz, que eu não vou detalhar aqui, uma das lições desse tipo de trabalho, da sua importância, não só observar a direção para onde essas alterações estão tentando levar o marco vigente, mas também facilitou a identificação de lacunas, né? O que está faltando, que também não está dentro desses processos no âmbito legislativo. E, por fim, a análise também ajudou a identificar parlamentares envolvidos nesses temas, assim como atores sociais externos, né, que estavam envolvidos nesse debate. Esse mapeamento também é de uma relevância muito grande, né? Também foi observado que muitos poucos desses PLs mapeados, de fato, foram amplamente debatidos, de ter tido audiências públicas, envolvendo relatórios prévios, enfim. Né, um número muito pequeno desses PLs, de fato, envolveram um processo de discussão, né? Então, são outros aspectos que ela trouxe no contexto dessa análise. Espero que, ainda que breve, sensibilize-os para a leitura, né? Obrigada, Júlia, um abraço a todos, e eu vi a professora Lia Hasenclever antes, ouvi a voz dela, foi muito bom. Um abraço. Obrigada, Gabi, estamos com saudade de você também, apesar de estarmos todas no Rio, né? Não nos encontramos há algum tempo. Vou passar, então, agora para a Caroline Miranda, que é a nossa, mais uma autora do livro, que vai apresentar 2 capítulos. Obrigada, Carol. Oi, boa tarde, Júlia. Eu vou apresentar primeiro o capítulo que eu sou coautora, que é o capítulo A Indústria de Equipamentos e Materiais Médicos, Hospitalares e Odontológicos, Caracterização e Desenvolvimento no Brasil, que foi escrito pela professora Lia Hasenclever, por Rosa Dória, Eduardo Mercadante, eu e o Vitor Pimentel. O objetivo do capítulo é apresentar as características da indústria de equipamentos médicos e suas particularidades no Brasil, discutir os principais desafios para o seu desenvolvimento local e também realizar a identificação de competências científicas e tecnológicas nacionais e internacionais que teriam capacitações para investir no Brasil. Os resultados foram obtidos por meio de pesquisas bibliográfica, documental e de campo, e foram divididos em 2 subseções. A primeira apresenta as principais competências empresariais e científicas no setor por grupos de tecnologia, que são, então, os de ortopedia, reabilitação, cardiologia e vascular, neurocirurgia, odontologia e otorrinolaringologia e tecnologias transversais. O capítulo também menciona as principais empresas com capacitações que atuam no Brasil, sejam elas multinacionais ou de capital nacional, e também os grupos de pesquisa de institutos e universidades brasileiras que estão desenvolvendo tecnologias e parcerias que são relevantes para o desenvolvimento dessa indústria no país. A segunda subseção descreve as principais dificuldades, né, do desenvolvimento desse setor na visão dos empresários e também dos gestores públicos que foram entrevistados pela gente, no qual pôde-se observar que a regulação sanitária
tem um papel muito importante, né? E ela é vista como um instrumento positivo para garantir a qualidade da produção. A dificuldade mais mencionada foi a tributação. Também foi apontado que as empresas ainda têm muito o que avançar no estabelecimento de parceria com outras empresas e também com instituições científicas e tecnológicas. E apontou-se também que o poder de compra do Estado poderia ser melhor utilizado para o desenvolvimento dessa indústria. Quanto às conclusões do capítulo, observa-se, então, que há uma demanda crescente para a produção de equipamentos de maior conteúdo tecnológico e interesse também das multinacionais em investirem no Brasil, e que as políticas industriais e tecnológicas, né, assim como seus instrumentos, também foram avaliadas positivamente pelos entrevistados, embora eles tenham ressaltado a necessidade de que seja elaborada, então, uma política específica e coordenada que atenda às especificidades dessa indústria. Por fim, ressaltou-se, então, que os investimentos estrangeiros no país e os reflexos de políticas industriais e tecnológicas não foram capazes de reverter a situação de insuficiência de produção, principalmente de produtos com elevada intensidade tecnológica. Agora eu vou falar um pouco sobre o outro capítulo também ligado ao setor de equipamentos médicos, que é, então, o arranjos institucionais em serviços dependentes de equipamentos para diagnóstico e terapêutica de doenças cardiovasculares, um estudo sobre as regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, que foi escrito por Maria de Fátima Siliansky, Lia Zenclever e André Luiz Peixoto. O objetivo do capítulo é abordar a assistência à saúde e sua provisão, levando em consideração, então, a oferta e a demanda de um serviço de saúde de alta complexidade e as desigualdades no acesso pelos usuários para o estado do Rio de Janeiro. Com a pesquisa quantitativa, os autores observaram que existia apenas 5 unidades prestadoras de serviços de hemodinâmica na região norte fluminense e apenas uma na região noroeste, e nenhuma delas era pública. Com a pesquisa documental, eles também observaram um interesse por parte da União, a partir da Constituição de 1988, na formulação e execução de políticas públicas de saúde, visando, então, regionalizar e descentralizar a gestão do SUS. E assim foi constituído, então, um arranjo institucional nos 3 níveis de governo. Além disso, eles também realizaram entrevistas, né, para entender um pouco mais as características da demanda, da disponibilidade, da suficiência da oferta e da qualidade do serviço de hemodinâmica, e também para entender um pouco o funcionamento desse arranjo institucional. Então, os autores concluem que, apesar da descentralização e regionalização, o funcionamento adequado do arranjo institucional depende da capacidade governamental de reduzir as desigualdades regionais a partir de uma maior coordenação central que seja capaz de reorganizar os interesses constituídos em prol do acesso integral e universal. Com isso, então, encerro minha participação e agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Obrigada. Muito obrigada, Carol, pela sua contribuição aí nos capítulos sobre equipamentos médicos. Eu vou chamar agora o Ricardo Torres, que vai falar dos 2 capítulos que são sobre a área de biotecnologia. Bom, boa tarde. Boa tarde, Júlia. Queria primeiro agradecer a oportunidade dada tanto pela ABIN quanto pela Júlia, né, para a gente poder compartilhar um pouquinho dos resultados dessa pesquisa, né, que foi uma pesquisa bastante extensa, envolvendo muitos pesquisadores, mas uma pesquisa também que foi muito gratificante, né, do qual eu tive a honra de participar. Bom, eu vou apresentar 2 capítulos, né, que estão contidos no livro. O primeiro deles se chama Avaliação das Capacidades Tecnológicas e das Estratégias de Aprendizado na Indústria Farmacêutica Brasileira para a Produção de Medicamentos Biológicos. Então, esse capítulo ele tem como autores, né, eu mesmo, a Lia Zenclever e um colega, o Tiago Nascimento, que me ajudou principalmente na parte quantitativa, né, no emprego de uma análise de cluster dessa pesquisa, que envolve aí uma pesquisa quantitativa. Tá? Então, esse capítulo, ele, na verdade, é um refinamento do que eu já tinha trabalhado na minha tese de doutorado, lá na UFRJ, sob a orientação da professora Lia Zenclever, quando eu tive a oportunidade de entrevistar 24 laboratórios farmacêuticos brasileiros. Né? Então, essas entrevistas, na verdade, elas aconteceram com um questionário fechado para levantar informações sobre as capacidades tecnológicas da indústria nacional. Essa pesquisa aconteceu no ano de 2014, a partir de uma ideia que está lá no Bell e no Pavitt, de que
as competências tecnológicas, elas podem ser desdobradas em duas, né? A capacidade para a gente produzir mercadorias e a capacidade para inovar, né, em produtos. E no caso da indústria farmacêutica, né, principalmente pensando aí em uma transição de paradigmas, em produtos mais complexos, que também se traduzem em custos mais elevados para o SUS, como é o caso dos medicamentos biológicos, né? Essa competência ela não é trivial, né? Ela exige aí um investimento, né, constante em pesquisa e desenvolvimento, dado que se trata aí de uma indústria baseada em ciência. Tá? Então, quando eu fiz a pesquisa na tese, né, basicamente a gente dividiu a amostra em 3 grandes grupos, sendo os laboratórios de capital nacional o foco, né? Então foram deixados de lado, né, as multinacionais, porque o interesse era também numa questão de soberania, né? Ou seja, de ter o centro de decisão internalizado no país. E aí a gente dividiu entre laboratórios privados, nacionais, os laboratórios da rede oficial, os laboratórios públicos, e também foram analisadas as empresas de base tecnológica, as startups, né, dado o seu potencial inovador identificado durante a pesquisa. Só que essa classificação ela se mostrou insuficiente para a gente ter a dimensão adequada quando eu fiz a tese, e aí a gente adotou uma análise de cluster nesse capítulo, para separar em grupos, e aí a gente usou como critério de separação o grau de inovação dessas empresas, né? A partir de algumas variáveis, por exemplo, número de novos produtos lançados nos últimos 5 anos, né, que é uma pergunta padrão, né, da Pintec, mas que também foi elaborada na nossa pesquisa, para tentar justamente classificar essas empresas em grupos de acordo com a inovação efetiva mesmo, né? O que elas entregam em termos de resultados inovativos no período de análise. E aí a gente teve uma separação em 4 grupos, tá? Isso fez com que a gente pudesse enxergar um pouquinho melhor, né? Então a gente tem 4 grupos, né, de menos inovador a mais inovador, e depois foi associar, né, com o que essas empresas fazem em termos de produção, em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, os esforços que elas fazem, né, para atrair gente qualificada, enfim, né? Então a gente conseguiu verificar que, de fato, as empresas mais inovadoras são aquelas mais completas, né, em termos de ter um processo produtivo, produzir vários produtos, né, ter uma diversificação no sentido de produzir um insumo farmacêutico ativo, ter a produção de medicamentos de base química e também a produção de medicamentos biológicos, ou estar elaborando pesquisas ou projetos cooperativos para internalização dessas tecnologias. Então, muito daquilo que a gente discute, né, na literatura, a gente também conseguiu verificar empiricamente, né, essa associação entre as empresas que mais se esforçam para inovar, né, e o grau já atingido, né, na época da pesquisa em termos de inovação, né. A má notícia é que são poucas as empresas enquadradas nessa categoria, né? Então a maior parte da indústria farmacêutica brasileira ela é muito boa, principalmente as de capital nacional e privadas, na produção de medicamentos genéricos, tá? Mas elas não fazem o insumo farmacêutico ativo, não fazem grandes investimentos para conseguir produtos mais inovadores e assim por diante, tá? Enfim, então esses são alguns dos resultados desse primeiro capítulo, tá? O segundo capítulo que eu vou apresentar ele se chama Cluster Inovação, um estudo de caso de 2 aglomerações farmacêuticas, que ele foi elaborado pelo Eduardo Gomes, que é professor, né, da Universidade Estadual de Goiás, e também tem como coautores a professora Liazine Kleber e a Júlia Paranhos. Então, nesse trabalho, o Eduardo ele faz um estudo da perspectiva de distritos industriais, né, mas também focalizando aí no potencial dessas aglomerações farmacêuticas para introduzir inovações, né, principalmente essas focadas aí nos produtos mais complexos e que são de grande importância para o SUS, como são os casos dos biotecnológicos. Tá? E ele explorou, através de uma pesquisa qualitativa, né, entrevistou executivos das empresas farmacêuticas do distrito agroindustrial de Anápolis, em Goiás, né, onde a gente, né, nas últimas décadas, observou aí uma migração, né, de muitas empresas farmacêuticas para lá, e também fez um comparativo com o Distrito Industrial de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A gente tem principalmente empresas multinacionais. Tá? E a partir dessa base teórica e das entrevistas, ele conseguiu observar que
apesar de a gente ter, né, essa aglomeração física das empresas nessas regiões, né, nessas localidades, aquilo que a literatura traz, principalmente aquela perspectiva mais marshalliana, né, de spillover de conhecimento, ou da perspectiva dos sistemas de inovação, né, em que a inovação ela é um processo, né, interativo, aí os resultados eles foram, né, bem desanimadores, no sentido de verificar assim, olha, bom, o potencial de espraiamento, né, desse conhecimento tecnológico, de criar uma dinâmica interativa entre universidade e empresa, por exemplo, projetos cooperativos entre empresas fornecedoras ou mesmo, né, empresas concorrentes para desenvolvimento tecnológico, ele é muito limitado, né? Então, esses aí são alguns dos resultados, né? Claro que, dado o tempo escasso aqui que eu tenho para a apresentação, né, não dá para explorar a fundo, mas é bastante interessante, né? São resultados bastante elucidativos que reforçam, né, outros achados já colocados na literatura, né, o próprio trabalho da Júlia Paranhos sobre o sistema, né, de inovação e da relação universidade-empresa na indústria farmacêutica brasileira. Tá? Bom, de todas as formas, né, eu agradeço aí a atenção de todos e convido, né, reforço o convite já feito, para a leitura do livro, né? A gente está lançando a versão em inglês, que eu espero, né, eu acredito que realmente vá aí expandir, né, o nosso leque de leitores, porque realmente foi uma pesquisa densa, né, que traz resultados bastante importantes. Bom, é isso. Obrigado, Júlia. Muito obrigada, Ricardo. Acho que você já introduziu o ponto que eu queria colocar agora aqui para fechar. Eu acho que a gente vê que muitos dos resultados são desanimadores, né? Na verdade, o livro se chama Vulnerabilidades do Complexo Industrial da Saúde, mas para chamar a atenção dos pontos, né, que precisam ser analisados, discutidos e implementadas políticas, né, e estratégias para o fortalecimento desse grupo de setores e de áreas industriais e da parte de serviço para o fortalecimento da capacidade de oferta nacional, né, para o Sistema Único de Saúde. Então, assim, as pesquisas foram bastante ricas, no sentido que várias, né, envolveram pesquisa de campo, entrevista com os atores, né? O João estava falando aqui na mesa anterior, né, da importância das pesquisas de campo. Nós somos nós concordamos fortemente com isso, e fizemos estudos, então, setoriais, né, envolvendo aí diversas áreas do conhecimento e diversas áreas dentro da área de saúde, né? E a ideia realmente de fazer a publicação em inglês é aumentar a visibilidade, a discussão e poder também receber maiores contribuições.